Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, nós bendizemos, nós glorificamos o Teu nome. Estamos gratos por tudo, meu Pai. Temos sentido na nossa vida a Tua presença, o Teu amor, a Tua proteção, os Teus cuidados. Dentro do mundo, meu Pai, tão complicado, tão difícil, nós temos visto as Tuas mãos, meu Pai, a Tua direção para as nossas vidas. Ser conosco, continue conosco, meu Pai. E que haja, meu Pai, a cada dia libertação e salvação de vidas, meu Pai, da honra e glória do Teu santo nome. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos trazer uma palavra aqui, um texto para a nossa reflexão. Um texto bem complexo. Esse texto está em João 8, verso de 1 a 11, e fala a respeito de a mulher adúltera. Nós precisamos de ver isso aí. É um tema muito complexo, muito difícil, às vezes as pessoas não entendem, e é muito importante prestar bem atenção para sairmos daqui, sem dúvida, a respeito dessa palavra. Primeiramente, nós temos que dizer o seguinte: o assunto aqui, a mulher adulta, é um assunto terreno, assunto da sociedade. E nós vamos, não só o adultério, mas nós vamos ter muitas complexidades no mundo, na terra. Nós temos aí a mulher adulta, aqui não fala, nós temos o homem adulto, talvez seja até num contexto muito maior. E tem as condições, por que entende, por que se afirma que a mulher é adulta e por que nem sempre afirma quanto ao homem. Por que a mulher é considerada adulta? É porque ela engravida, às vezes, de outro homem com o qual não tem compromisso. Então, isso são condições do mundo. Mas nós temos que entender o seguinte: tudo no mundo, tudo na terra tem as suas complexidades. Tem nada no mundo que não tenha complexidade. E nós temos que entender que nós só entendemos as complexidades do mundo quando nós somos atingidos. Quando nós estamos vendo as complexidades do mundo na vida de outras pessoas, o que nós fazemos normalmente? Julgamos, condenamos. Quando é de nosso interesse, defendemos, às vezes sem convicção. Mas não é o caso. Para entendermos isso aí, a primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre a vida na terra, a vida material, a vida dos seres vivos e a vida espiritual. Que nós entendemos a vida espiritual popularmente como a vida no céu. Mas a verdade é o seguinte: nós não conseguimos fazer uma distinção entre vida terrena e vida espiritual. Por que nós não conseguimos fazer? Nós não conseguimos fazer porque a cultura, a sociedade insiste em fazer uma comparação das coisas terrenas com as coisas espirituais. Isso não tem como. Não tem. Porque existe uma separação muito grande. O que é vida espiritual? A vida espiritual é a vida de uma pessoa sem corpo. Não tem corpo. É uma vida sem corpo. Essa é a vida espiritual. Isso é a vida espiritual.
os nós consideramos espíritos. Nesse Espírito, Deus é Espírito, Jesus é Espírito, Espírito Santo. Também o demônio é Espírito, tem as forças espirituais do bem, as forças espirituais do mal. Meus irmãos, a cultura nos ensina totalmente errado. Por exemplo, é muito comum fazermos uma comparação do Evangelho como religião. Nós temos de entender isso. Tem da terra, é da terra. Não tem religião nenhuma que conduz o sujeito ao céu. Mentira, não existe. Religião nenhuma. Por exemplo, o Evangelho nos ensina como comportar na terra. Significa dizer, viver uma vida de paz, vida espiritual, uma vida debaixo do poder do Espírito. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma cultura é capaz de fazer isso nas nossas vidas. A religião evangélica é religião, o catolicismo é religião, matriz africana é religião, hinduísmo é religião, não sei o que, islamismo é religião, isso tudo são coisas da terra, não tem absolutamente nada a ver com a vida espiritual, com a vida no céu. Então nós vamos ver como que Jesus ensina a esse respeito. E Jesus traz aqui, o Evangelho traz um assunto aqui muito complexo. A mulher adulta, que está no capítulo de João, capítulo 8, verso 1 a 11. Mas antes disso, nós vamos dar uma passada para nós entrarmos no assunto, nós vamos retroceder um pouco, e no capítulo 7, no final do último parágrafo do capítulo 7, nós vamos estar lendo. Os guardas voltam sem Jesus, está no capítulo 7, 45 ao 53. É interessante que diz assim, isso é apenas para nós nos situarmos no assunto. Diz assim, os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram, por que não o trouxeste? Nós vamos entender aqui que esses guardas foram enviados a capturar Jesus. Por que capturar Jesus? Porque Jesus estava trazendo um incômodo para eles a respeito daquilo que ele ensinava. Porque sacerdotes e fariseus ensinavam religião. Jesus veio ensinar o Evangelho, a libertação. Aí eles perguntam assim, por que não o trouxeste? Por que não trouxeste Jesus que vocês foram buscar? Preso. Aí, o verso 46 disse, responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Os guardas, olha, nós não tivemos coragem, porque esse homem é uma sumidade, esse homem é diferente de tudo. O que ele fala nós nunca ouvimos, ninguém nunca falou como esse homem. Por isso, meus irmãos, nós temos que lembrar o seguinte, as religiões, sem exceção, é uma cópia mal feita do Evangelho. Os famosos pais da igreja são
cópias mal feitas de Jesus. Essa é a grande verdade. Porque ensina aquilo que aprove a eles, ao interesse deles. Aí diz assim o verso 47. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Os fariseus estão dizendo aqui que Jesus é um impostor, enganador, que eles é que estão com a verdade, eles é que são os sabedores, eles que conhecem tudo. Jesus é um enganador, um impostor. É, 48. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Por acaso algum de nós, as autoridades, as pessoas importantes da sociedade, creu nesse impostor? 49. Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldito. Quando esses pobres, ignorantes, que não sabem nada, são malditos. Essa é a sociedade. Esse é um evangelho diferente do evangelho com a religião. 50. Nicodemo, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou: Nicodemo, que já conhecia Jesus, já tinha ouvido os ensinamentos de Jesus, já tinha dialogado com Jesus. Ele faz uma pergunta prudente. 51. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-los e saber o que ele fez? Perguntou para os sacerdotes, fariseus, a elite. 52, responderam eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia, daqueles ralé da Galileia, companheiros de Jesus. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. 53. E cada um foi para a sua casa. Olha aí as contradições das religiões com o Evangelho. Por isso, é muito difícil a pessoa entender o Evangelho segundo a religião, seja ela qual for. Que a religião cuida do interesse dela como instituição, como propriedade de alguém. Então, diante desse quadro, nós entendemos, nós vamos entrar num assunto do nosso objetivo hoje, que é falar a respeito da mulher adúltera. Aí, deu esse quadro, todos os guardas foram buscar Jesus, não trouxeram, controvérsia, conversa, discussão, entrou no assunto e diz assim o verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, ouvindo aquela confusão toda, aquela controvérsia, as conversadas fiadas, as discussões, a importância toda, ele foi para o Monte das Oliveiras. Por que ele foi para o Monte das Oliveiras? Para ensinar. Ele sabia que alguns iam acompanhar. Aí ele diz assim no verso 2: de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinar. Jesus ensinava, Jesus não ensinava religião, Jesus não tinha o sabedor, o sábio, o teólogo, o inteligente, o dom, não tinha nada disso. Jesus ensinava para todo mundo. Aí ele dizia assim:
3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? O que eles fizeram? Eles arrumaram um fato. Talvez pegaram uma mulher, não pegaram em flagrante adultério, porque que deu outro? Ela não adulterou sozinha. Aí levaram na presença de Jesus e tenta colocar Jesus entre paredes e diz assim: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. O que ela faz? O que faz? Mata, apedreja? O que faz? Porque a lei nos manda fazer assim. 6. Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. A Bíblia não fala o que Jesus estava a escrever, mas nós podemos pensar, imaginar o que Jesus podia ter escrevido. Aí, como diz aqui o verso 7, diz assim: como insistisse na pergunta, Jesus escrevendo, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Certamente Jesus estava escrevendo alguma coisa que despertasse a inteligência e a atenção dele para isso que Jesus colocou. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aí o que aconteceu? Eles sentiram no coração. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles, os escribas, fariseus, essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Por que os mais velhos? Porque diz que os mais velhos são sábios. Diz que os mais velhos não sabem. Então, por isso dizer, os mais velhos saíram. Aqueles que lideravam, aqueles que eram o chefe, foram saindo. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, nós precisamos de trazer essas coisas para os nossos dias. Porque primeiro, nós temos que entender que trata-se de um episódio terreno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, tudo de mal está no mundo. O adultério, a corrupção, a violência, tudo está no mundo. Tudo está no mundo. Então, é preciso que nós entendamos que
às vezes, e muito, nós estamos sempre acometidos de males, pelas nossas ambições, pelas nossas vaidades, pelas nossas importâncias. Isso faz parte. Por que nós roubamos? Porque nós ambicionamos uma condição de vida melhor. Por que nós matamos? Porque nos sentimos ameaçados. Por que nós adulteramos? Porque nós sentimos, às vezes, como diz o termo, assediado. Assediado. No caso de uma mulher aqui, é difícil a gente ver que uma mulher atacou um homem. Pelo contrário, o homem muitas vezes ataca a mulher. Mas, ainda assim, nós sempre lembrar, nós estamos falando isso porque o caso aqui trata-se de uma mulher adulta. O adultério, toda a vida existiu no mundo, às vezes por condições da sociedade, permissão da sociedade, às vezes por vingança, às vezes por descontentamento, uma série de coisas. Mas nós não temos que julgar a causa, mas nós temos que saber que isso faz parte das complexidades do mundo. E é por isso que Jesus veio, para nos salvar dessas dificuldades, desses vícios. Jesus veio para isso. É muito simples nós apontarmos uma mulher, questão de adultério, muito simples. Adulterou. Mas você sabe o que está dentro dela? Sabe qual o motivo que aconteceu? Até se não existe motivo. Vocês conhecem a história daquela mulher? Agora Jesus diz aqui o seguinte: Jesus estava escrevendo e não vendo a ninguém mais além da mulher. Todos foram embora, porque foram todos entupidos. Foi mostrar a eles que são hipócritas, safados, sem vergonha, que estão com o coração cheio de adultério, cheio de vontade, cheio de ambição, condenados, pecadores. Aí Jesus disse para ele assim, se Jesus não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Olha, como que nós podemos estar condenando a atitude dos outros? Tem duas questões muito simples aí, muito importantes, porque muitas vezes nós de cara sempre condenamos as pessoas que são apanhadas nessa situação. Mas quando é de nosso interesse, se a mulher por acaso tiver adulterado conosco, ou com alguém que nos agrada, nós justificamos o ato dela. Isso faz parte da hipocrisia da sociedade. Ninguém está dizendo aqui, porque apesar desse fato ser um fato muito antigo, mas é um fato comum, muito comum. Agora, quando nós vemos uma pessoa em adultério, não pedra nela. Mas quantas pessoas estão em adultério permanente que nós nem sabemos?
Então, meus irmãos, é necessário viver o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, nós só vamos entender o Evangelho de Cristo lendo o Sermão do Monte. Lendo o Sermão do Monte. Temos que ler o Sermão do Monte. O que Jesus nos ensina, qual é o nosso comportamento, como nós vamos caminhar nessa terra. Porque se nós andarmos segundo os rudimentos da sociedade, segundo a cultura, segundo a hipocrisia, segundo a potestade do ar, segundo os ensinamentos demoníacos que está cheio, porque o mundo jaz no maligno. E a Bíblia não fala de hora nenhuma que vai salvar o mundo, mas vai salvar pessoas individuais. Ninguém salva ninguém, só Jesus salva individual. Eu não salvo meu filho, não salvo minha mulher, não salvo meu pai, não salvo minha mãe, não salvo ninguém. Mas Jesus é que me salva. Jesus é que me salva. Por isso, meus irmãos, nós temos que aprender a viver o Evangelho. Não aprender a viver o Evangelho, vamos absolutamente chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum. Porque as religiões não têm esse poder. As religiões são escravocratas, elas escravizam, elas prendem. A sociedade prende, a sociedade corrompe, o mundo jaz no maligno. Nós temos que buscar não temos nem capacidade para buscar, mas nós temos que aguardar a salvação em Cristo Jesus. Isso é a verdadeira caminhada em espírito. Aprender o Sermão do Monte, caminhar segundo o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus, é viver o céu aqui e agora. É viver uma vida espiritual ainda encarnados, assim como Jesus viveu. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós não imitarmos Jesus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. 1 Pedro 4. Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4, verso 1. Que diz aí esse verso? Vamos ler a uma só voz. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Se essa mulher apontada aí, se ela realmente, se na verdade ela foi apanhada em adultério, ela sofreu na carne, as consequências do adultério. Ela sofreu na carne. O texto nos ensina aí. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, ele sofreu, entregou na cruz do cavalo, sofreu, derramou o sangue dele. Armai-vos também. Armar, é proteger. Também vós, do mesmo pensamento.
Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. A pessoa só deixa o pecado quando sofre na carne. Não julguemos ninguém. Oremos a cada dia, clamando pela salvação em Cristo Jesus. Fica essa palavra na nossa meditação e o ensinamento que a salvação é em Jesus. Não é em instituição, não é em religião, não é na sociedade. Disso, é Cristo Jesus. Fica essa palavra na nossa meditação. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Agradecido somos, meu Pai, porque sabemos que é pelo poder do Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus, essa palavra há de ser inculcada no nosso coração, na nossa mente, para o mudar de nosso procedimento, apagar em nós todo espírito de julgamento, todo espírito de crítica, e que abra em nossa mente e nosso coração, meu Pai, os olhos espirituais para entender como é complexo esse mundo. Nós oramos, Senhor, e agradecemos porque estamos aprendendo dos